acabou de acontecer uma explosão aqui, uma explosão muito forte, os alarmes aqui dispararam e tá saindo uma fumaça muito preta. Deu uma explosão gigante agora, meu pai! Não sobrou nada, gente. Nossa, dá um aperto no coração entrar aqui. Olha isso aqui, velho, apartamento. Olha isso aqui, o teto todo queimado. A porta do vizinho, já que para a porta do vizinho. E parar aqui. Esse aqui é o quarto das crianças, cheio de vidro no chão. Ficou coordenando tudinho também nas janelas aqui. O incêndio que você acabou de ver aconteceu após uma explosão em um condomínio no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Ao todo, 4 apartamentos foram interditados e 7 pessoas que tiveram que sair das residências. O fogo teria sido provocado por um morador que ficou ferido e pouco depois tirou a própria vida. Uma explosão assustou os moradores de Jardim Camburi, na capital, nesta segunda-feira. Vizinhos de outros prédios registraram o momento seguinte. A fumaça era vista de longe. Deu uma explosão gigante agora, meu pai! Foi uma explosão muito forte, os alarmes aqui dispararam e está saindo uma fumaça muito preta do apartamento do 3º andar que a gente consegue captar aqui. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Pelo menos 2 viaturas foram deslocadas para o condomínio. Segundo informações da tenente que atendeu a situação, foi uma explosão em um dos apartamentos. Aqui é o extintor do andar dele que ele trouxe antes de explodir o apartamento. Tivemos informação de um morador do 3º andar que o que iniciou o incêndio foi uma explosão no 304 e que essa explosão deslocou as portas dos apartamentos do 3º andar daquele bloco. Pelo menos 3 pessoas precisaram de atendimento médico, mas não apresentaram ferimentos graves. O morador que estava no prédio onde a explosão aconteceu saiu do local sem ser atendido. Nós não chegamos a ver o morador, até amigos dele estavam muito preocupados com ele. A gente fez uma vistoria dentro do apartamento, ver se ele não estava lá, porque eles falaram que ele estava muito queimado. Segundo a polícia, mesmo ferido, o homem foi de carro até a casa da ex-mulher e tirou a própria vida na frente dos familiares, usando uma espingarda. Ele também deixou uma declaração nas redes sociais, uma espécie de carta de despedida, onde finalizou pedindo para que a ex-esposa cuidasse do filho deles. De volta ao condomínio, no bloco onde tudo aconteceu, destruição. O poder da explosão espatifou janelas e ainda lançou aparelhos de ar-condicionado no chão. A porta do vizinho, já que para a porta do vizinho. E parar aqui. Janela tudo pocada, janela de casa tudo pocada. Focou tudo a janela aqui de casa. Tudo para lá embaixo, olha os vidros lá embaixo. Olha lá. Olha a janela minha lá embaixo. Antes do Corpo de Bombeiros chegar, os moradores tentaram conter as chamas. Diversos extintores foram utilizados. A área precisou ser isolada. Esse vídeo, feito por um morador, mostra a situação no prédio. Portas arrebentadas por conta da força da explosão. O apartamento onde tudo aconteceu, isolado para o trabalho da perícia. Nossa, dá um aperto no coração entrar aqui. Até o final da tarde, o andar onde um dos apartamentos explodiu estava interditado para o trabalho da perícia da Polícia Civil e também do Corpo de Bombeiros. Já o 1º e o 2º andar foram liberados para que os moradores pudessem voltar para suas casas, só que sem energia elétrica. Eu consegui falar com moradores aqui da região, do prédio, inclusive do Bloco B, que contaram que o botijão de gás do apartamento onde a explosão aconteceu estava intacto, só que lá dentro o Corpo de Bombeiros encontrou gasolina. A Defesa Civil afirmou que todo o 3º andar do prédio foi interditado, já que os apartamentos foram afetados, e que o condomínio foi orientado sobre as intervenções necessárias para a liberação do andar. O dono do apartamento que explodiu foi identificado como Marcelo Agostinho Gonçalves, de 52 anos. Ele era formado em Direito, dono de uma oficina e deixa um filho. O corpo foi levado para o DML de Vitória e a polícia trata esse caso como suicídio. Na semana passada, você viu aqui no TN a imagem impressionante desse acidente aqui em Laranjeiras, na Serra. O causador da batida, segundo testemunhas, estava com sinais de embriaguez. A vítima teve vários ferimentos e se recupera em casa. Passado o susto, hoje seu Ananias se recupera de um grave acidente que sofreu na última semana.
O carro que ele dirigia foi atingido por outro veículo enquanto ele seguia para o trabalho. A batida foi tão forte que ele teve um pulmão perfurado e 7 costelas quebradas. A gente vê isso constante, né? E a punição para uma pessoa dessa, eu acredito, né? Que pagou fiança, né, e a vida de um ser humano não tem importância nenhuma para um cidadão igual esse. O acidente aconteceu na Avenida Norte-Sul com a Avenida Central em Laranjeiras. Foi por volta das 5h30 da manhã. Seu Ananias tinha acabado de deixar o filho e a esposa no trabalho e seguia viagem quando foi atingido. Minutos antes do acidente, a família tinha presenciado uma imprudência no trânsito e ele chegou até a comentar sobre. A gente descendo por colina ali, foi parado o sinal pra gente, né? E um cara furou o sinal. E ele acabou comentando, poxa, por causa de uns caras irresponsáveis assim, muita gente perde a vida. Por incrível que pareça, ele acabou de me deixar no terminal, quando chegou lá na frente, outra pessoa furou o sinal e pegou ele. O motorista que bateu no carro do seu Ananias até tentou fugir do local. E não é para menos, né? Ele estava todo errado, com a carteira de motorista vencida, o licenciamento atrasado e ainda por cima estava bêbado. Ele não quis fazer o teste do bafômetro, mas segundo testemunhas nem precisava, porque ele estava visivelmente embriagado. Ananias é motorista de ônibus há 15 anos e nunca tinha sofrido nenhum acidente. Sempre foi prudente e cauteloso no trânsito. Hoje segue afastado até se recuperar. O carro dele deu perda total. Eu tenho 15 anos que trabalho na empresa de ônibus. Eu sempre fui prudente, eu sempre fui atencioso no sinal. O meu carro deu perca total, né? Agora, ainda bem foi carro, perca total. Agora, imagine se fosse a minha vida, né? A família não tem notícias do motorista que causou o acidente. Apenas espera que ele pague pelo que fez. Que até hoje a gente ainda não tem notícia, porque não foi parar no sistema a ocorrência ainda e tal. Mas a gente já está vendo isso aí para poder, né, correr atrás e não deixar mais uma pessoa impune fazendo o que ele fez. Teve tiroteio no Morro do Romão, em Vitória. Uma criança de 10 anos foi atingida por uma bala perdida. Outras 2 pessoas também foram atingidas pelos disparos. Uma delas é um homem de 31 anos que foi socorrido pelos moradores. Ele teria passagens por tráfico de drogas, mas não se sabe se seria o alvo dos criminosos. A outra pessoa ferida é um adolescente de 15 anos. A polícia fez rondas pela região, mas nenhum suspeito foi preso. A polícia tenta identificar o suspeito de matar um jovem após sair de uma casa de shows em Vitória. A suspeita é de que ele teria se envolvido numa briga. O crime aconteceu por volta das 4 horas da madrugada durante uma festa que acontecia neste local, que fica no bairro Grande Vitória, em Vitória. A vítima estaria com vários amigos. Informações da Polícia Militar são de que o jovem teria se envolvido em uma briga dentro da festa e na saída. De acordo com as primeiras informações, a vítima teria saído do pagode e estava junto com alguns colegas aqui do lado de fora discutindo quem iria no primeiro carro de aplicativo que eles chamaram. Enquanto a discussão acontecia aqui, o atirador se aproximou e disparou vários tiros. 5 acertaram a cabeça da vítima, outros 2 o corpo. E teve tiro ainda que atingiu o carro de aplicativo. A vítima foi identificada como Douglas Cruz de Lima, de 18 anos de idade, morador da Ilha do Príncipe. Ele não teve chance de socorro, morreu na hora. Douglas era DJ e a mãe dele esteve no DML para liberar o corpo do filho, mas não quis dar entrevista. Comentou apenas que soube que o filho teria se envolvido nessa briga durante a festa e na saída foi assassinado, mas que também não sabia o motivo da confusão. Apesar de várias pessoas estarem ao lado dele, ninguém mais foi atingido. O crime será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória. Só lembrando que denúncias devem ser repassadas ao 181. A seguir você confere aqui no TN2 como foi a movimentação nos cemitérios aqui na Grande Vitória nesse dia de finados. Agora você fica com imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. A gente volta rapidinho. Hoje a movimentação nos cemitérios foi pequena e quem seguiu a tradição do dia de finados teve que obedecer às regras da pandemia.
Hoje à tarde, a movimentação no cemitério de Maruípe era tímida. Sem aglomerações, familiares prestavam homenagens a seus entes queridos que já se foram. A maioria usando máscaras. Mesmo assim, alguns poucos insistiram em não usar a proteção. Foi um dia de finados atípico. Cerca de 14 mil pessoas visitaram os cemitérios aqui de Maruípe e também o de Santo Antônio. Esse ano a expectativa é bem menor por conta do coronavírus. E a orientação da Prefeitura de Vitória e também de outras cidades da região metropolitana é de que as pessoas com comorbidades, doenças pré-existentes e também os idosos, que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus, não viessem, tentassem não vir aos cemitérios ou então tentassem vir em dias em que a movimentação fosse menor. Como a gente viu, comprovou hoje, parece que essa recomendação foi seguida. Pela manhã, nossa equipe esteve no cemitério de Santo Antônio. A movimentação também foi pequena, dentro do esperado em tempos de pandemia. Quem sentiu foi esse comerciante, que há mais de 30 anos trabalha no feriado, vendendo flores. As vovozinhas que compram mais, né? As senhoras de idade compram mais. Mas os filhos não estão deixando a vovozinha vir com medo de pegar a corona. Na entrada, álcool para esterilizar as mãos. Acesso ao local só de máscara. E a missa, que tradicionalmente acontece, foi transferida para a Basílica, com um distanciamento e número limitado de fiéis. Esse ano foi assim. Cemitérios com pouca movimentação, ostentando aquele silêncio e paz que já lhes são costumeiros. O assunto agora é o coronavírus no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas foram registrados 663 novos casos e uma pessoa morreu. Vamos ver agora os números no painel Covid-19. No total, são 156.681 casos confirmados e 3.863 óbitos. O número de curados é de 144.540. E apesar das quase 4 mil mortes, muita gente resolveu ignorar a pandemia durante o feriadão. Teve aglomerações em festas e nas praias também. Estamos vivendo um momento de estabilidade em relação ao coronavírus. O Espírito Santo está com risco baixo de contaminação em 77 municípios, tendo apenas Ecoporanga com risco moderado. Por isso, as coisas estão mais flexíveis. Mas isso não quer dizer que não exista mais a transmissão. Segundo o médico intensivista, existe inclusive a possibilidade de vivermos uma nova onda de Covid-19. Sem sombra de dúvidas, a gente pode vivenciar ou pode, na verdade, estar vivenciando um número de casos maior agora e pode ser considerado uma segunda onda. É lógico que não é motivo de pânico isso, né? É motivo da gente botar o pé no chão firme, ter a noção que o comportamento nosso de cada um vai determinar a curva. Aqui no Espírito Santo, o número de mortes pela Covid-19 já chega quase a 3.900 pessoas. Segundo o médico intensivista, 70% dos leitos das UTIs estão ocupados aqui no estado. Os cuidados devem ser mantidos, afinal ainda estamos vivendo uma pandemia. E um dos principais cuidados é o uso de máscaras, um pequeno objeto que pode salvar tantas vidas, mas que os capixabas estão ignorando. Isso é o que mostra essas imagens do feriado. Em uma casa de festas na Praia do Canto, em Vitória, pessoas curtem, dançam e bebem sem nem lembrar do coronavírus. Em um bar no centro da capital, uma outra aglomeração, dessa vez no meio da rua. E nesta segunda-feira o sol resolveu aparecer e as pessoas correram para a praia. Não adianta a gente aguardar um manifesto ou um decreto governamental para controlar essa situação. A gente tem que entender que se a gente se comportar de forma adequada, a gente vai continuar tendo o benefício de certa flexibilização. Agora, se a gente retroceder no nosso comportamento, continuar aglomerando, não utilizar máscara, né, ter um comportamento de risco, sem sombra de dúvida, existe um risco da gente poder vivenciar aquele pico e aquela loucura que foi no meio do ano. Usar a máscara é apenas um dos vários cuidados que devemos ter. É necessário respeitar a distância social, higienizar as mãos e, se possível, ficar em casa. Os hábitos continuam, independente da flexibilidade de leis. E o que pode mudar os nossos destinos são as nossas atitudes e escolhas.
Isso aí, né? As regras todo mundo já sabe, agora vai da consciência de cada um, não é verdade? A seguir, mais de 3.000 denúncias de campanha irregular foram registradas aqui no estado. Agora você fica com imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta rapidinho. Estamos de volta e agora falando de eleições. Mais de 3.000 denúncias de campanha irregular foram enviadas ao Tribunal Regional Eleitoral do estado. O Pardal é um aplicativo para denúncias de irregularidades durante a campanha eleitoral. Nele, é possível verificar o que pode ou não ser feito neste período. No aplicativo é possível verificar as normas. Por exemplo, é extremamente proibido colar cartazes em bens públicos e dar brindes. Os adesivos em automóveis são permitidos, mas tem que ter no máximo meio metro quadrado. Já a distribuição de santinhos é recomendada que não seja feita devido à pandemia do coronavírus. O Pardal pode ser baixado em versões para tablets e também celulares. Ele foi criado em 2014 e nessas eleições de 2020 traz novidades. O leitor, quando for fazer a denúncia, deve enviar fotos ou vídeos do caso e ainda preencher um relatório explicando o que aconteceu. A partir do momento que o leitor abre o aplicativo Pardal, diz ali qual é o município, qual a zona, ele pode fotografar o que ele entende que é propaganda irregular ou até fazer um videozinho e encaminha, isso vai hoje diretamente para o juiz eleitoral, que com o poder de polícia ele pode determinar que se retire aquela propaganda ou que se regularize aquela propaganda irregular imediatamente. Segundo o promotor, as denúncias também podem ser feitas pelo número 127. Ele ressalta que a compra de voto é considerado o crime mais grave nas eleições. Se condenado, o candidato pode ficar inelegível por um período e ainda pagar multa. Aquele candidato que pede voto para ele ou para outro, ou pede até a abstenção do eleitor de voltar no dia da eleição. Isso é um crime grave e o crime fica caracterizado ainda que o eleitor não aceite essa promessa. De acordo com o TRE, o Espírito Santo tem quase 9.000 candidatos, entre prefeitos e vereadores. Ainda segundo o TRE, o estado já recebeu mais de 3.000 denúncias de irregularidades durante a campanha eleitoral de 2020. O caso de afixação de adesivo em local irregular é com certeza um dos que mais tem gerado denúncias no Pardal. A fixação de adesivos ela tem que ser feita nas janelas, né? Na metragem estabelecida na resolução. Afixar em muro, portão, tudo isso a propaganda se torna irregular. E a gente fica por aqui. Uma excelente noite para você, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.